à medida que você vai se conscientizando de que você está fora do corpo e não num corpo físico fixo, você começa a mudar a aparência para formas mais luminosas, vamos dizer, mais espiritualizadas. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Você já sabe, né? Temos grandes histórias a serem contadas e dessas histórias você tira o melhor legado para aplicar na sua vida pessoal e também profissional. E o nosso tema central do nosso biografado é espiritualidade. Ele é o professor Wagner Borges, especialista em projeciologia, autor de diversos livros na área. Tenho certeza que você já leu alguns deles, idealizador do IPPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Professor Wagner Borges, que alegria tê-lo aqui no programa Biografias. Está pronto para abrir o coração? Elias, que legal estar aqui com você e com o nosso amigo em comum aqui, o Maurício. Vamos bater um papo sobre espiritualidade, o que eu puder contribuir aí com o papo, com um pouco da minha história, que possa, quem sabe, né, ajudar outros que têm a parte espiritual aflorada a compreender melhor o que rola com eles, né? Porque muita gente sente muita coisa e não entende, aí se confunde. E aí é legal poder falar disso de forma aberta, bem humana, e que possa ser útil para quem assistir a gente. Olha, você que nos acompanha, a biografia do professor Wagner Borges é tão rica que eu precisei de um reforço aqui para poder contá-la, né? Que é do meu querido De amigo nada. Maurício Santini, né? Que é um jornalista admirável, assessor de comunicação e adepto do espiritismo. Tudo bem, meu querido Maurício? Como é que estão as coisas? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos. É uma honra muito grande estar aqui. Eu queria parabenizar você, viu, Elias? Porque, assim, como eu sempre disse, o jornalismo ele é um pouco cético, né? E eu sempre ressalto que a espiritualidade deveria estar entre as primeiras editorias no jornalismo, né? Como saúde, política, economia, porque é uma editoria de extrema, essencial importância. Então, assim, eu queria parabenizar pela iniciativa. E é um prazer imenso estar com o professor Wagner Borges, que é meu amigo pessoal há 30 anos, sou aluno dele, inclusive, e estou aí para ajudar aí no que for preciso. Bom, e quem nos acompanha, então, já descobriu como é que o professor Wagner Borges chegou aqui no Biografias, né? O Maurício fez a nossa ponte, fez o convite para o professor Wagner Borges, que prontamente aceitou, apesar da agenda, né, bastante intensa. Professor Wagner Borges, aqui a gente começa contando história. Então, a gente quer saber um pouquinho da família Borges, de onde você vem. Eu costumo dizer, né, a cor local daquela infância, adolescência, um pouco dessa trajetória. Vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro em 1961. A minha mãe era baiana de Jequié, bem quase mulatinha. Veio morar no Rio, em Copacabana, na década de 50, para ser doméstica numa casa de uma família rica de lá. E aí, descendente ela de índios com franceses, moreninha, e aí conheceu meu pai, descendente português, no Rio. E aí se casaram e eu nasci em 1961, tenho mais dois irmãos mais novos do que eu. E aí eu nasci no hospital escola, a maternidade escola, das Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras, o Maurício, ali perto do campo do Fluminense, né? E aí nós fomos morar no bairro do Cosme Velho, que era um bairro muito legal naquela época, ainda é, mas era mais clássico. E aí, quando eu tinha 5 anos, meu pai perdeu o emprego, ficou num sufoco danado, e aí nós fomos morar na Baixada Fluminense, Elias, em Duque de Caxias, lá terra do Tenório Cavalcante, cara, naquela época, famoso, da capa preta, a metralhadora Lurdinha, clássicos da época, né? E eu cresci ali na Baixada Fluminense, jogando bola e convivendo com a comunidade em volta, e eram muitos retirantes do Nordeste que estavam na Baixada Fluminense, tinha muitos negros, tinha refugiados da guerra da Europa, tinha tanto judeus quanto alemães. E isso me deu uma universalidade, né? Uma espécie de vida cosmopolita com várias pessoas e me deu um pouco de humanidade. Como eu convivia com tanta gente, eu aprendi a valorizar as pessoas pelo caráter, né? E não pela cor da pele ou condição social. Por isso eu detesto o racismo, Elias, porque eu cresci no meio de tanta gente e todo mundo no mesmo sufoco econômico, morando longe da cidade, crescendo ali toda uma geração, jogando bola ali no campinho de barro na esquina, ninguém tinha celular,
né? E aí eu fui crescendo ali, formando minha personalidade, e aí aos 15 anos de idade, eu comecei na parte espiritual, porque durante o sono eu comecei a experimentar uma série de sensações diferentes que ninguém tinha como me explicar. Para você ter uma ideia, Elias, uma das sensações que eu mais tinha e que hoje eu esclareço para muita gente era a seguinte: eu acordava e não conseguia me mexer, tentava abrir os olhos, não conseguia, e tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, cara. Eu deitado totalmente paralisado, né? Até que eu recuperava o movimento com uma taquicardia por causa do medo, a adrenalina disparava, e eu na época não sabia o que que era. Isso é a chamada paralisia do sono na medicina moderna, mas desde estudos antigos na área espiritual, já se falava que durante o sono o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam e a pessoa pode despertar num estado alterado de consciência sem que o corpo esteja ativo, ela não vai conseguir se mexer. Só que ela não sabe disso, ela se apavora. Aí a adrenalina dispara e ela recupera um movimento apavorada, sem saber o que aconteceu. Elias, são milhares de pessoas que procuram com este sintoma, sem saber o que é, e dependendo para quem ela vai falar, ela vai receber respostas diferentes. Um vai dizer que é porque ela não rezou, o outro vai dizer que ela é médium, o outro vai dizer, por exemplo, que ela é paranormal, o outro vai falar que ela está maluca, o outro pode achar que uma coisa ruim está agarrando ela e nada disso. E aí eu descobri que se eu ficasse quieto durante essa paralisia, que era espontânea, eu tinha a sensação de eu estufar, que é o campo energético, a aura humana, estufar, e eu me sentia flutuando para fora do meu corpo, assim como o espírito separando da matéria, vamos para ficar mais claro. E aí eu observava o meu corpo de fora sem eu estar dentro, Elias. E isso começou a acontecer espontaneamente. Eu, com 15 anos, lá na década de 1970, você imagina, Elias, não tinha com quem conversar, não tinha literatura sobre o tema. Além disso, eu também tinha aquela nítida sensação, caindo no sono, cochilando, né? Entre a vigília e o sono, a sensação de queda, que você está quase caindo, aí você dá um solavanco, a sensação de dilatação da energia, vibrações, tinha ninguém para conversar. E aí eu comecei experimentando isso espontâneo, e ao mesmo tempo eu ia crescendo como um jovem da Baixada Fluminense, jogando bola, indo ao cinema, namorando, indo à praia. O que isso me ajudou, Elias? O crescimento humano como pessoa ali ajudou a sustentar o lado espiritual que estava abrindo. E isso me permitiu ficar, vamos dizer, entre aspas, normal até hoje, dentro do normal. Então, se alguém quisesse falar assim, esse cara é maluco, não tinha como, eu sou muito pé no chão. E aí isso me ajudou a entender o lado humano disso, e eu fui agregando a parte espiritual. E aí, com 19 anos no Rio de Janeiro, já acostumado com tudo isso, eu comecei a dar palestras. E as palestras lotavam, Elisa. E aí foi lotando, quando foi em 1990, eu mudei para São Paulo, tive uma proposta boa, vim para cá, e tudo lotado, e até hoje é assim. Aí eu fui produzindo livros, eu tenho um programa na Rádio Vibe Mundial, toda quinta-feira, às 19h30, chama-se Viagem Espiritual, sobre essas experiências. Elias, eu estou há 24 anos no ar, cara, falando com um ibope grande, muitas pessoas escutam, mandam relatos com estes mesmos questionamentos, e muita gente que está assistindo agora vai identificar essas sensações também. Wagner, aproveitando essa parte final, né, antes de fazer mais um comentário, mas quem quiser acompanhar o programa, qual é a frequência? É 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. E passa também, ao mesmo tempo, no YouTube da rádio, né? E depois eu coloco no meu canal do YouTube. Meu canal está com 194 mil pessoas, Elias, no YouTube. E lá eu disponibilizo mais de 600 e poucos vídeos gratuitos, inclusive do programa. O pessoal pode entrar lá, vai viajar meses maratonando os vídeos, e aí alcanço muita gente por lá. Estou reforçando aqui na 95.7, Rádio 95.7, às quintas-feiras, 19h30 às 20h30, o professor Wagner Borges apresenta o programa dele. Bom, primeiro, Wagner, eu quero aqui dar os parabéns, porque
essa linha, né, do racismo, né, que parece que cada vez mais está se diluindo, né? Você já enxergou isso na década de 60 para 70, né? E é muito importante realmente, porque isso jamais poderia, né, se imaginar que ainda hoje em campo de futebol Sei, sei. a gente ainda presencia isso, né? E ao Maurício também, parabenizando, porque você falou do espiritismo, né, Maurício? E é um tema muito importante. Infelizmente, a pandemia trouxe muita coisa, né, em relação a isso, né? Mas é um tema que cada vez mais, né, o lado emocional está se fazendo presente. Antes do Maurício fazer a colocação dele, eu queria, como nós dissemos, né, já na abertura, professor Wagner, que você, né, foi o idealizador do IPPB, Instituto de Pesquisas Progestiológicas e Bioenergéticas. O que é que esse instituto trabalha, o que é que ele oferece? Tá. Na verdade, quando eu vim do Rio para cá, em 1990, tinham alguns alunos que faziam os cursos comigo no Rio, iam para lá e tinham um grupo aqui. E aí o pessoal falou, Wagner, a gente quer montar uma organização para poder falar de espiritualidade de forma mais aberta, né? Sem estar atrelado numa área ou outra, e de uma forma bem humana, bem universalista. A gente vai montar aqui uma estrutura para você vir e você poder fazer o seu trabalho e espalhar. E aí eu comecei a dar palestras lá, às sextas-feiras, Elias, 1990. Toda sexta, o ano inteiro, gratuita. Eu faço isso até hoje, né? São 3 décadas. E aí eu vou às 8 da noite, toda sexta-feira, no Ipiranga. E aí, ali nas palestras, eu vou falando de vários temas espirituais, desde a parte do espiritismo, o ocultismo, a umbanda, a espiritualidade oriental também, e das saídas do corpo, e os chakras, esses temas todos, né? Então, a gente tem oferecido toda sexta palestra aberta, gratuita, 3 décadas, é um dos trabalhos que a gente oferece, e aí fui formando alguns grupos de trabalho de radiação de energia. Elias, por exemplo, quarta de tardezinha, às 5h30, um grupinho de 17 pessoas, a gente se reúne e dali nós irradiamos luz e energia a favor da humanidade em silêncio, para hospitais, lugares carentes, né? Nesse grupo tem acupunturista, tem ocultista, tem espírita, tem Rosa Cruz, é um grupo ecumênico, é toda quarta-feira, às 17 horas, é um grupo fechado, porque a gente já está há muitos anos, e depois, às 20 horas, tem um grupo de estudos. Esse sim é o melhor trabalho da gente. A partir das 20 horas, são 100 pessoas. Estão há anos comigo e são pessoas que estudam em vários outros lugares. Algumas têm grupos, tem médico, tem acupunturista, médiums de várias áreas, pesquisadores, reikianos, curadores, né? O Maurício, inclusive, participa. E o Maurício também colabora, muitas vezes, com o conteúdo dele. O Maurício, atualmente, uma vez por mês, está fazendo um trabalho sobre Jesus, cara, numa visão ecumênica, para a turma, né? Está contribuindo com um tema que ele manja muito. Então, a gente montou esse material, esse grupo, para poder propagar informações de uma forma assim espiritualista, bem aberta. Excelente. Maurício Santini, então você está no nosso papo aqui. Eu queria perguntar para o Wagner qual foi a primeira pessoa extrafísica, o primeiro contato que ele teve com uma consciência extrafísica, um espírito fora do corpo. Quem foi, o que disse, exatamente para a gente discernir, né? Porque qual a diferença dessa experiência e a experiência do sonho, né? De dormir e sonho. Eu gostaria de você falasse, contar isso para a gente. É que é o seguinte, o sonho é um estado alterado de consciência, já bem mapeado pela medicina nos laboratórios do sono. Então, muitos médicos pesquisam o corpo humano durante o sono, a pressão interna, batimento cardíaco, pressão e ondas cerebrais. Então, se descobriu em laboratório do sono que o cérebro precisa sonhar para descarregar tensões psíquicas e mentais e manter o sistema, vamos dizer, sadio, né? São. E até mesmo um pesadelo descarrega uma carga de medo que estava pressionando o inconsciente. Então, sonhar é necessário tanto quanto dormir. E nos laboratórios do sono, já se mapeou que todas as pessoas sonham, mas quando elas despertam, a maioria não lembra quase nada. O Elias, o sonho, ele é virtual no campo mental, não é num campo físico. Então, o cérebro elabora um sonho, descarregou, ele apaga, elabora outro, descarregou e apaga. Então, são memórias fugidias de coisas da memória que são colocadas no mosaico mental para descarregar.
Então, esse é o sonho. Isso é mapeado em laboratório pelo movimento rápido ocular que as pessoas têm durante o sono, Elias. Os olhos não param durante o sono. Quando há um movimento rápido dos olhos, que é chamado em inglês de Rapid Eye Movement, movimento rápido ocular, significa o seguinte: quando a gente está sonhando, na mente da gente, as imagens são muito rápidas, muito intensas, elas mudam muito. O que acontece? Como a mente da gente foca a parte da visão aqui, quando a gente fecha os olhos, o foco vem para cá. Então, quando a mente está jogando as imagens ali, Elias, os olhos tentam acompanhar. Como as imagens são rápidas, eles fazem assim quando a pessoa está de olhos fechados. Isso evidencia que ela está tendo um sonho. Mas na hora que ela acordar, pode não lembrar e jurar que não sonhou. Mas sonhou sim, está provado há anos. E quando os olhos estão com um movimento lento, não está havendo atividade de sonho, é o descanso muscular, a regeneração física. Então, esses movimentos dos olhos durante os sonhos se alternam várias vezes nos ciclos do sono. Vários desses ciclos têm o sonho. Porém, quando esses ciclos aprofundam muito, Elias, e o movimento é lento, não está fabricando essas ondas mentais de sonho, a pessoa experimenta uma saída do corpo que não é o sonho, que não está ocorrendo naquele momento, e vivencia algo do lado de lá, e quando ela traz para cá, ela pode recordar e entender isso. Como nós estamos conversando aqui, suponha, Elias, que nós tivéssemos tido uma saída do corpo, nós três, nos encontramos do lado de lá. Quando a gente voltar para cá, a gente vai entrar aqui de novo, vamos falar assim: olha, Elias, eu te vi lá, Maurício, eu te vi lá, a gente estava conversando isso, mas não era como um sonho, é igual a gente está conversando aqui. Então, isso é uma lucidez diferente da vigília, mas não é um sonho lúcido, nem um sonho convencional. Então, a pergunta do Maurício, aliás, Elias, se você me permite, tem um livro ótimo para quem quiser pesquisar sonhos, ondas cerebrais, bioquímica cerebral. É um livro chamado O Oráculo da Noite, da editora Companhia das Letras, do autor Siddhartha Ribeiro. É o melhor trabalho sobre sonhos, ondas cerebrais publicados no Brasil. Não trata de experiências espirituais, é bem técnico. Mas a pessoa tendo esse entendimento, ela consegue comparar uma experiência diferente para perceber que não é aquela que está descrita ali. Bom, eu tinha 17 anos e há 2 anos estava experimentando essas saídas do corpo espontâneas, né? Quando a parte, vamos dizer assim, sutil, a mente se desprende e você vivencia algo em outro nível e depois traz para cá. E eu não tinha visto nada ainda, Elias. Eu saía do corpo, eu atravessava a parede, estava na rua, né? Via meu corpo, mas não via nada espiritual. A experiência estava nesse plano aqui ainda. Quando eu tinha 17 anos, eu dormia na cama beliche, meu irmão do meio em cima, e aí uma noite eu acordo paralisado, já sabendo o que era aquilo, eu não tento me mexer, eu relaxo. E aí a experiência acontece. Inclusive, quem está assistindo a gente, Elias, se tiver essa paralisia, não tenta lutar e se mexer, que aí a adrenalina vai disparar. Relaxa, não vai acontecer nada. Eu tenho isso desde os 15 anos, eu estou com 61 e não morri disso, né? Então, retomar, relaxa. Né? Perfeito. Ela relaxa na hora, é um estado alterado, e aí ela pode experimentar uma experiência dessas. Então, acordei paralisado e saí, escorreguei espiritualmente pelo lado esquerdo para fora do corpo e flutuei na altura da cama de cima do beliche, onde o meu irmão estava deitado. E aí eu vi o meu irmão deitado, eu atravessei a porta do quarto para a cozinha e da cozinha eu adentrei a sala, deslizando no ar, porque o corpo espiritual ou extrafísico não sofre ação da gravidade, pode facilmente flutuar. Elias, quando eu chego na sala da casa dos meus pais, onde eu morava, a maior surpresa da minha vida. Tinham 8 pessoas em pé, homens vestidos de branco, como um grupo médico. Eu olhava para eles e via através deles, Elias. Não era bolinha de gás, não era fantasma da eram pessoas, só que num outro nível espiritual. Eu via através delas. É o que o pessoal falaria: encontrei um grupo de espíritos ou entidades, mas eu falo espíritos não no sentido religioso, só para significar que eram pessoas não com corpo humano. Na minha frente, 2 deles se destacaram: um homem negro de uns 30 anos e um outro de uns 50 de bigode. E esse bigode estendeu a mão espiritual. Elias, como a gente se encontrar e apertando a mão. Eu apertei a mão dele e eu senti uma emanação de amor, de positividade, não havia nenhum medo. Eu sabia que eles eram pessoas espirituais, mas era tão linda a energia, eu me sentia tão bem naquele momento,
não havia espaço para medo, como o pessoal fala assim, meu Deus, você viu um espírito, eu corro. Eu não estava vendo aquilo como espírito, eu estava vendo como pessoas, apenas num outro nível. E aí, telepaticamente, ele se comunicou e falou comigo, olha, nós já estamos observando essas saídas do corpo que você está tendo desde que você teve a primeira, mas você não tinha nos visto. E agora nós resolvemos desaparecer. E eu ali, né, empolgado com aquilo, e ele falou assim, nós vamos ajudar você nessas suas experiências. E você, em troca, o que você vai fazer? Vai falar para o mundo esta possibilidade da saída do corpo, porque assim como você, tem milhões de outros também tendo essas experiências e não tem com quem conversar, não tem ninguém para explicar. Em troca, se você fizer isso, nós ensinamos para você coisas que você não encontrará nos livros publicados pelos homens da Terra. Encha as mãos espirituais de luz e nós vamos ensinar você a vibrar energia para pessoas que morrem e ficam meio que presas por aqui. Você vai aplicar luz nelas e soltar. E aí me levaram na Baixada Fluminense, Elias, num campo de futebol, perto de uma comunidade, tinha um valão de esgoto aberto do lado, e tinha um cadáver de um rapaz mulato, virado de barriga para baixo, crivado de balas. Como, infelizmente, a violência que a gente sabe como é. E eu cresci num meio que era assim, eu compreendo bem. E ele me pediu, esse cara do bigodinho, passa lá e enche ele de luz com as tuas mãos. Eu fiz isso, Elias. O cara saiu do corpo, ele tinha ficado preso. Flutuou uma cópia exata, uma luz arrebatou ele. E aí eu perguntei para esse outro espírito, para onde ele foi? E ele me deu aquela típica resposta de espírito, Elias. Na hora certa você vai saber. Eu detestei a resposta. Eu ali, adolescente, curioso, e também perguntei, por que você mesmo não foi lá e encheu ele de luz para ele passar? E aí sim eu tive uma das primeiras grandes lições da minha vida, Elias. Ele falou, eu venho de um plano espiritual bem sutil, e ele, embora desencarnado, ainda estava aderido ao corpo e muito denso. A minha energia passaria por ele. Mas você está fora do corpo, ligada ao corpo por energias, e a sua energia é mais próxima de alguém que ainda está nesse plano. Você passa energia, isto muda a vibração dele, do outro lado tem uma equipe esperando para curar. Agora volta para o seu corpo para você lembrar, e o resto da sua vida você vai fazer essa atividade de passar luz durante o sono para pessoas que não estão bem, e em troca nós te damos informação que não tem em livro, e você, com o tempo, passe a contar essas experiências em público. E aí, quando for 19, eu comecei a contar essas experiências, e aí muita gente começou a assistir, eu estou nessa vida até hoje. Perfeito, perfeito. Bom, certamente isso aconteceu há mais de 40 anos, né? Foi a tua iniciação, né? Nesse lado espiritual. E assim, para quem é leigo, eu também sou leigo, por isso o Maurício, né, me fez uma consultoria e está com a gente aqui para poder explorar o melhor que você tem para transmitir, Wagner. Agora, assim, primeiro, você mantém, então, né, essa memória daquilo que você vive, e segundo, o Maurício também me contou, né, tecnicamente, o que é chamado de EQM, que é a Tá? experiência de quase morte. Por que Sim. eu estou te falando isso? Quem está nos acompanhando, talvez, né, tenha vivido ou conheça pessoas como eu, várias delas com depoimentos do seguinte, Wagner. Olha, eu me lembro que eu estava numa situação muito delicada, né, numa situação de enfermidade muito grande, e, de repente, eu me vi num caminho, né, com umas paz de espírito absurda, né, uma tranquilidade, uma coisa tão gostosa que eu daria tudo para voltar a viver, né, esse momento, né? Mas, né, e não sei se isso é exatamente uma experiência de quase morte, Sim. essas pessoas retornaram e fazem esses relatos. Então, eu queria que você explicasse para a gente. Tá? É o seguinte, inclusive, Elias, uma experiência dessa eu tive tem uns 15 dias. Eu me vi num ambiente que era pura luz, não tem forma, cara. E a própria luz era consciente, Elias, porque você fala assim, eu estou no meio de uma luz, como se você falasse de algo energético apenas. A própria luz era consciente. Haviam outras consciências ali, mas ninguém tinha forma. E todo mundo se entendia e ninguém se comunicava, cara. Era uma coisa instantânea, uma sensação de amor e luz. Elias, tipo assim, eu estava em casa, ali era o meu lugar. Não havia nenhum tipo de desequilíbrio. Era eu, a luz e todo mundo que estava ali, todo mundo imerso numa luz amorosa, consciente, que você não quer voltar, cara. E isso não era uma EQM, era uma saída do corpo normal,
e eu já tive outras desse nível. Agora, nas EQMs, eu vou botar o histórico para o pessoal que está assistindo entender. Em 1974, um médico americano chamado Raymond Moody Jr. foi fazer entrevista com pacientes que tinham tido parada cardiorrespiratória e o médico tinha trazido elas de volta minutos depois. Por quê, Elias? A morte não é a parada cerebral, desculpa, a morte não é a parada cardiorrespiratória, é a parada cerebral minutos depois por falta de sangue e oxigênio. Então, se você teve uma parada, passaram alguns minutos, se um médico ativa teu metabolismo, antes que o cérebro morra, você volta, né? Porque estimulou. Então, outrora, esses pacientes eram chamados de ressuscitados, mas o termo estava errado, eles não tinham morrido para ressuscitar, eles tinham sido reanimados. Daí a expressão experiência de quase morte, com a abreviatura EQM, quer dizer, bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou para a vida. Quase passou para o outro lado. Então, esse médico foi lá entrevistar em hospitais pacientes que tinham tido esse tipo de experiência, né, de parada cardiorrespiratória e voltada. Ele não sabia o que ia rolar. Ele perguntava: o que você sentiu na hora da morte? Na hora que o médico te trouxe, qual foi sua reação? E ele começou a anotar. E na anotação dele, dentro da média, de 35% a 40% dos pacientes que não se conheciam, que tinham passado por essa experiência de quase morte, 35% a 40% relatava que tinha saído do corpo durante a parada e que flutuaram por cima e olharam o médico tentando trazê-la de volta e logo depois ela cai dentro do corpo porque o médico reativou o sistema. Outras narravam que tinha uma luz tinha envolvido a elas, que é o que você falou. Essa luz as arrebata para um outro plano, por uma espécie de portal energético, um Stargate astral, que o pessoal fala assim: entrei num túnel de luz, aquela coisa, e se vê num meio ambiente luminoso, onde às vezes surge um ser de luz e fala: volta que não é tua hora, e faz o melhor que você puder lá embaixo. E aí a pessoa retorna ao corpo com o médico ali desesperado, trazendo ela de volta. Isso foi chamado, então, de experiência de quase morte, abreviatura EQM. Em 1974, esse médico americano, Raymond Moody Jr., publicou o clássico dessa área que se chama Vida Depois da Vida, né? Contando os relatos dos pacientes, 30% a 40%, não eram todos. E aí, um ano depois, o Dr. George Gordon Rich, pesquisador americano, narra uma saída do corpo em que ele teve EQM também. E aí começaram a surgir lentamente livros que falavam da saída do corpo, não no contexto espiritual, como eu estava tendo, mas num contexto hospitalar, médico, com esses relatos. E aí, ao longo do tempo, mais e mais médicos começaram a narrar isso. Resultado, hoje, tem vários programas no YouTube sobre EQM, feitos por médicos, grupos de estudo. Tem um muito legal que se chama Quem Somos Nós, que é aqui no Brasil, especificamente de relatos de experiência de quase morte. E isto também, na verdade, o Elias, você que trabalhou com televisão durante anos, isso é tipo um trailer do que rola do lado de lá. Tipo assim, alguém fala assim: olha, estreou um filme, vou mostrar as cenas principais. A pessoa nem que está vendo lá o que ela vai ver um dia após a morte, em outro nível, né? E essa experiência ela é mundial. Ela ocorre com hindu, muçulmano, cristão, materialista. Inclusive, muitas pessoas céticas passaram a entender algo mais espiritual e mudaram depois dessa experiência. Então, é um tipo de saída do corpo, mas durante uma parada cardíaca. Enquanto que aquela que acontece comigo é durante o sono, com o metabolismo relaxado, no controle natural dos ciclos do sono, indo e voltando com o coração em condições normais. Então, você teria aí dois tipos. Natural, que é essa que rola durante o sono, e essa forçada, porque o coração parou e a pessoa é expelida para fora. Aliás, né, Maurício, alguns filmes até retratam, né, um pouco, né, dessa saída, né, do espírito olhando lá o corpo, o médico trabalhando e voltando, né, Maurício? Tem uma aluna do Wagner, né, inclusive do EPPB, no grupo de quarta-feira, que é a Genevieve, que recentemente relatou a EQM que ela teve, inclusive está no Cafofo do Black, aquele podcast, né? Quem quiser ver, a Jane, né? Chama Jane, é muito impressionante a experiência de quase morte que ela teve, né? Mas vou aproveitar essa questão aí do plano astral, e aqui eu tenho uma dúvida que realmente é uma dúvida que me persegue já faz um tempo, né?
E o Wagner é o cara mais habilitado para falar sobre isso, que é sobre o plano astral. Ora, obviamente, não é igual, a experiência não é igual do sonho. Eu, por exemplo, tive a primeira saída do corpo que eu tive consciente foi aos 15 anos, igual ao Wagner. Era tão real que eu fui até o espelho escovar o dente. Que eu acordei e fui escovar o dente. Quando eu vi a minha imagem completamente distorcida. Eu falei, meu Deus. Aí tentei voltar, comecei a gritar porque eu tive essa paralisia do sono, né? Enfim, mas a pergunta é o seguinte: como é que o plano astral para mim uma incógnita? Porque assim, ele funciona. Logicamente, nós temos vários níveis de plano astral. Nós temos o mais denso, o mais elevado, mas vamos dizer na média, o Wagner, na média. No plano astral, quando você está no plano astral, existem escolas, cidades, hospitais, ruas, pessoas, vestes. As pessoas como é que isso funciona? Por exemplo, de repente você está andando, pode vir um elefante voando. Como é que é? Porque se são todas construções assim feitas, porque na verdade a gente tem essa dúvida, né? Como é que funciona o plano astral? Porque muita gente tem, eu vou sair fora do corpo, eu vou ficar levitando, vou ficar no espaço, que nem você falou, a bolinha de gás. Como é que é Sim. isso lá no plano astral? E uma vez, ô Maurício, me perguntaram se o plano astral era igual Nárnia. E aí, assim, é o Entra no seguinte, armário, sai do armário. vamos lá. Você falou aí de ter saído, imaginando que você ia escovar os dentes. Tem um amigo meu, que tem saídas do corpo há muitos anos, ele inclusive médico. Ele acordou, Elias, levantou, foi ao banheiro, urinou. Quando ele volta para a cama, o corpo dele está deitado na cama, cara. Ou seja, o corpo teve vontade de urinar, ele despertou. Só que o que saiu foi o corpo espiritual, o corpo físico ficou. E ele achou, mecanicamente, que estava fazendo uma atividade física. Quando ele volta, o corpo estava deitado na cama, cara. Então é muito comum essa duplicação de movimentos daqui durante a saída, quando a pessoa ainda não percebeu que está fora, porque às vezes o nível de consciência ele pode ser baixo, médio ou avançado, dependendo da experiência. E o plano astral, na verdade, a gente, para entender, Maurício, primeiro ponto, a física moderna explica para nós que matéria é energia condensada. Então, até o corpo humano é uma forma de energia. E a luz é o sutil, a matéria é o denso. Condensou a luz, é uma energia, a matéria. Sutilizou é luz. Desde a luz até a matéria, formas de energia. Então, outrora, Elias, quando alguém falava em corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil. Hoje, sabemos que até o corpo humano também é uma forma de energia condensada. A cadeira que a gente está sentado é energia, o chão, o universo, formas de energia. Então, extrafisicamente, quando a gente escapa desse plano para o chamado plano extrafísico, ou astral, ou espiritual, ele tem uma energia mais sutil do que aqui e dotada de alta plasticidade. Tudo que se pensa tende a plasmar em torno. Então, a questão normal, Elias, você tendo uma saída do corpo, você vai falar, eu sou o Elias, eu sou um homem lá da Terra. A sua aparência vai ser de um homem, porque o campo energético ele está configurado de acordo com o que você pensa sobre você. Então, uma cópia exata da aparência do corpo humano, tá? À medida que você vai se conscientizando de que você está fora do corpo e não num corpo físico fixo, você começa a mudar a aparência para formas mais luminosas, vamos dizer, mais espiritualizadas, esferas de energia, e tudo é você. A mente determina o clima mental e a plasticidade do corpo sutil tende a plasmar. Aqui embaixo no corpo, se não aparece, porque o corpo é denso, ele não tem essa plasticidade. Na hora da saída, ele apresenta-se assim. E isto também é na hora da morte. E aí o que acontece, Elias? As pessoas desencarnando e levando ao plano espiritual a ideia de que elas são humanas, elas precisam de um chão para pisar, elas não voam, não é aquela coisa, desencarnou e entrou no infinito. A mente nem consegue conceber algo assim. Então, no plano espiritual, foram plasmadas comunidades extrafísicas, lembrando as cidades daqui, para que a pessoa lentamente se readapte. Falou, estou desencarnada, mas ainda sou gente, não sou bolinha de gás. Eu moro aqui, tenho amigos, ali tem uma construção que lembra uma casa. Isto num plano imediato, vamos chamar assim, após o físico. Se a gente passar para um plano, vamos chamar assim, médio,
o Elias, a gente já vai ver construções, lembrando aqui, mas mais energéticas, translúcidas, como se fosse algo mais espiritual e menos humano. Num nível mais avançado, formas de energia, como eu contei antes, era só luz. Então, o plano astral, ele vai desde ambientes próximos do plano físico até ambientes que nada tem a ver. E isso também mostra ambientes mais densos, ligados à coisa pesada, com espíritos deformados, cinzentos, cheio de ódio ainda, Elias. Elias, às vezes alguém chega e fala assim, eu vi uma entidade estranha e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, a pessoa estranha que você viu lá era a pessoa estranha que morava aqui e desencarnou. Então, se você não tem medo de gente estranha aqui, você não vai ter lá, porque o mundo está cheio de gente estranha, não é o mundo espiritual que é estranho. Aqui está cheio de gente toda encrencada, incluindo nós todos, né? Porque a gente também está no bolo, crescendo e tentando melhorar. Então, o plano chamado plano astral tem vários subníveis. Os níveis mais densos refletem construções igual a nossa. Tem rua, tem casa, um ambiente como aqui. E ambientes mais avançados, aí sim, Elias, você fala, isso aqui parece plano espiritual, não tem nenhuma conotação com a Terra. E outra coisa, Elias, se você desencarna aqui em São Paulo, você vai estar numa comunidade extrafísica ligada à maneira como você vive e gosta. Agora, você vai na China, no interior, um chinês desencarna, a comunidade extrafísica dele não vai ser igual à nossa, porque o condicionamento dele é de um chinês, culturalmente. Então, após a morte, durante algum tempo, a pessoa leva ainda na mente o condicionamento aqui. À medida que ela vai expandindo, ela quebra isso e percebe que ela é luz, que ela não é chinês, brasileiro, alto ou baixo, homem ou mulher. Ela é consciência. Mas eu posso dar por favor. fazer um parênteses. Mas eu estou falando do plano astral, desse, vamos dizer, no mediano, tá? Que a gente vai para o mediano. A gente está mais ou menos na média, né? As formas pensamento, por exemplo, ela não tem poder de plasmar também, ou seja, fica uma confusão. Então, de repente, o cara pensa em comida, depois ele pensa em mulher pelada, depois ele pensa num objeto. Isso não aparece também no plano astral? Então, aí é que está, Maurício. Se você está num plano astral médio, pressupõe que você já tem um certo equilíbrio. Se você está em equilíbrio, sua mente funciona de forma razoável, ela não fica fragmentada imaginando um monte de coisa, tá? Agora, se você vai num ambiente onde você tem o limite humano na mente e as pessoas desejando coisas, ali elas não conseguem produzir tanta forma de pensamento que ela ainda acha que é gente. Você entendeu isso? Num plano denso, que você vai com cidades astrais, o pessoal não fica emanando forma mental, a maioria ainda está se adaptando, tá? Se você vai num nível um pouquinho mais acima, essas formas mentais se projetam, plasmando coisas de forma mais equilibrada. Aonde é que rola isso que você acabou de falar? No astral inferior, onde o desequilíbrio mental é tão grande, é um mosaico de coisa estranha e de cada mente se somando num meio ambiente caótico, que um vai chamar de inferno, o outro de umbral e outro de plano astral inferior. É ali que rola isso. Ah, legal. Wagner, uma experiência também, né, que eu vivi, que assim, me marcou muito, até porque depois, quando eu passei lá para conhecer, né, eu me surpreendi. Vou te contar essa história. Um grande empresário, filho de um grande empresário, né, que inclusive eu biografei, ele é espírita, né, e depois que o Chico Xavier faleceu, ele estava dormindo com a esposa, né, ambos são espíritas, e os dois acordaram esbaforidos, né? E um perguntou para o outro, o que está acontecendo? Ele falou, olha, você não vai acreditar, eu sonhei com o Chico Xavier, ele pedindo a minha ajuda para que eu vá, né, até Uberaba, que eu procure o filho dele e converse com ele. E a esposa falou, eu sonhei a mesma coisa. Né? Bom, os dois foram até lá, conversaram com o filho, e o que é que eles constataram ali? O filho precisava de ajuda financeira, porque depois do falecimento do Chico Xavier, né, as personalidades, né, sumiram enfim, a estrutura precisava se manter e ninguém mais ajudava. E essa pessoa, né, esse casal assumiu essa responsabilidade econômica financeira para permitir com que a coisa acontecesse. E um dia eu fui viajar com a minha esposa, minhas filhas, lá para o Parque Aquático, elas eram pequenas ali, né, em Goiânia e tal, e na volta eu quis conhecer Uberaba e esse espaço, né? Passei por lá e quem é que estava lá? Esse casal alimentando as pessoas ali, um cozinhando, o outro servindo, tal. Ou seja, né?
foi um pedido, né, espiritual do Sim. Chico Xavier. Explica um pouco disso, porque eu achei tão incrível, e eu posso te confirmar que isso é verdade, porque a pessoa é altamente fidedigna. Às vezes, uma pessoa durante o sono tem uma experiência fora do corpo e encontra, por exemplo, com ele, com Chico Xavier. Na hora que ela encaixou no corpo, em uma fração de segundo, o cérebro projeta imagem de sonho e mistura, usando a imagem principal, e a pessoa desperta, e aí misturou uma coisa com a outra. Vai parecer um sonho, uma coisa que foi uma experiência fora do corpo. Se eles tivessem entrado no corpo, Elias, e aberto os olhos, eles lembrariam um encontro direto. Mas como ele é tipo assim, entrou, cochilou um segundo ou dois, quando você abre os olhos, o cérebro já misturou com algumas imagens, vai parecer um sonho, que é o que aconteceu com eles. Eles encontraram com o Chico do lado de lá, como eu já encontrei também. Muita gente fala que o Chico Xavier não passou mensagem para ninguém, não é verdade. É que se alguém pega uma mensagem do Chico Xavier e joga em público, vai ser acusado de estar usando o nome do cara em público. E, na verdade, muita gente que mexe com a parte espiritual tem encontrado o Chico do lado de lá, porque o Elias não é para pegar mensagem, é por trabalho. O Chico Xavier está trabalhando do lado de lá e imagina, você é um curador, você aplica energia e ajuda as pessoas. Durante o sono, enquanto o Chico Xavier ele fala, vamos lá para Uberaba passar a luz com as mãos para os outros. Normal, não é que é uma mensagem que ele está te passando, é um trabalho. Então, muita gente tem narrado isso, tirando, é claro, as fantasias e fabulações que alguém pode ter imaginado. Mas no caso do casal, foi um encontro com ele mesmo, Elias. Bem, Maurício, o que você gostaria de colocar para o nosso professor Wagner Borges? Wagner, eu conheci o Wagner, a primeira vez que eu vi foi no programa do Jô Soares, né? No programa do Jô. E aí, no programa do Jô, ele falou de algumas experiências que eu gostaria que ele repetisse também. Algumas experiências, por exemplo, de gente famosa, fora do corpo, que ele encontrou. Você pode falar um pouquinho disso, Wagner? Posso? Eu tive no Jô Soares duas vezes. Em 1993, quando estava no SBT, depois em 2001, já de volta ali na TV Globo. Né? Até hoje, essas entrevistas circulam pela internet, muita gente assistiu. E o Jô, ele era um pouco cético em relação a isso, ele era um cara bem catolicão, bem claro, conservador. E ali no programa, ele até avacalhava algumas pessoas que iam lá e ele sacaneava um pouco. No meu caso, eu usei uma estratégia, Maurício. Eu ficava falando o tempo inteiro para não dar tempo dele retrucar e cortar. E aí ele deixou eu falar, foi muito legal. Quando acabou a entrevista, ele falou assim, que legal ter a tua entrevista, e me contou uma saída do corpo dele, que ele não podia falar em público, nos bastidores. Você tem uma ideia, não se podia falar isso em aberto. Ele tinha a mente aberta, mas em público ele tinha que levar a coisa mais conservadora do jeito dele, né? E ali, numa delas, ele me pediu para falar de pessoas conhecidas que eu tinha visto. É assim, Elias, se você fala que viu alguém conhecido, alguém chega e fala, está usando o nome da pessoa para aparecer. Só que você viu 1000 espíritos. Um era conhecido, 999 não, que é a média. Mas você falou 999, ninguém estranhou. Falou naquela, o pessoal já tenta te sacanear dizendo que você está criando em cima. Eu vi do lado de lá, foi formado, Maurício, um grupo de poetas desencarnados brasileiros, são cronistas, né? Gente do jornalismo, inclusive, cantores, escritores, poetas variados, brasileiros e portugueses, ou seja, em comum a língua portuguesa. E eles montaram um grupo espiritual do lado de lá para passar mensagens para cá. Mas o que eles queriam, Elias? Como eles eram bem urbanos, bem brasileiros, eles não queriam passar mensagem espiritual naquele sentido espiritual, vamos dizer assim, filosófico, clássico. Eles queriam passar mensagem no sentido humano, cara, bem urbano, questionando as pessoas da parte espiritual delas, mas aqui e agora. E para isso eles inventavam brincadeiras, crônicas e coisas. E nesse grupo eu percebi um poeta do Morro, do Vidigal, no Rio de Janeiro, e o apelido dele era Vidigal, um rapaz negro maravilhoso, genial, poeta incrível. E um dos caras que estava nesse grupo era o Vinícius de Moraes, Maurício. Tá? Aí alguém vai falar assim, Elias, mas o Vinícius de Moraes não era um cara elevado. O Vinícius de Moraes gostava da parte espiritual desde aqui, tanto que ele gostava muito da tradição afro, né? Que ele frequentou na Bahia durante anos. E alguém fala, mas ele não era um espírito superior. Veja, esse grupo não é de espíritos superiores. São pessoas que sabem escrever e que gostariam de arejar a mente quem está cá embaixo.
Eles não vão funcionar como mestres espirituais, e sim como se você estivesse batendo um papo ali, sentasse e falou, ó, vamos tomar uma cerveja, escrever um poema. É isso, do lado de lá, sem a cerveja, né? E aí o Vinícius de Moraes é um desses, o Tom Jobim também participa. E é claro, eu não estou falando isso, outras pessoas também já viram, né? E deixa eu dar um exemplo também. Vamos supor, Elias, que você é uma pessoa que é fã de um determinado cantor aqui na Terra. E aí, esse cantor já desencarnou tem 10 anos. Aí você morre também, Elias. Você não está legal. E aí, seres de luz tentam tirar a tua raiva de dentro, tentam clarear, mas você está teimoso, refratário a uma luz maior, fazer a catarse que você precisa do lado de lá. Você não respeita o ser de luz que chega ali. O que ele faz? Vai lá, pega o cantor desencarnado que você era fã e traz na tua frente, cara. E aí fala assim, canta para ele, que não vai ser canto com corda vocal, mas mental direto. Nesse instante, você vai se abrir para o cantor, porque é quem você ama. E aí o cantor te arrebata na música, você passa para o lado de lá tranquilamente. Então é possível artistas que viveram na Terra e que eram pessoas iguais a todo mundo, com defeito, com qualidade, mas tinham uma habilidade, o carisma da música ou de alguma área, essas pessoas podem ajudar os outros do lado de lá, nesse sentido que eu estou falando, no sentido de trazer o lado humano. Tipo assim, vem um ser de luz, aquela pessoa não se identifica. Vem o cantor que ela mais ama, ela se identifica e aceita. Então, vários cantores desencarnados e músicos do Brasil estão trabalhando com assistência espiritual. E aí você fala assim, Elias, mas aqui embaixo eles tinham problema. Tinham vários problemas. E aí o alto dá a chance deles corrigirem os problemas cantando para os fãs que não estão legais do lado de lá e permite todo mundo melhorar. Então, um dos caras que eu vou falar aqui, que em aberto o pessoal taca o pau em cima quando a gente fala, é o Tim Maia, que aqui embaixo foi um dos maiores vocais do país e, ao mesmo tempo, era um cara muito conturbado, né? Dentro faltava os shows e tal. Eu achava o Tim Maia um barato, né? Mas ele era muito zoado, né? Mas tudo bem, a gente admira como músico. Do lado de lá, o Tim Maia melhorou, né? Melhorou, que eu digo, se estabilizou, e hoje o Tim Maia canta para espíritos carentes do lado de lá, Elias, e é a forma que assim ele vai melhorando junto e melhorando o pessoal. Então ele fala assim, olha, eu canto para subir, igual na Umbanda, o Preto Velho falaria, canta para subir, Misifi. Então é um exemplo de alguém que não é um mestre, que tinha problema e que de repente se estabiliza e percebe que com o dom que tem, pode ajudar, mas aí já não é cordas vocais, aí é a música como um bojo mental, a atmosfera dele melhorando os outros. É claro que falando isso em aberto, muitas pessoas leigas vão falar, não acredito. Eu entendo, é normal, só estou dizendo de uma outra possibilidade, que são seres espirituais que não são mestres, são pessoas, cara, igualzinho a gente. Imagina, Elias, você passa para o lado de lá, eventualmente, e você tem a habilidade de lidar com comunicação, que é sua, e aí, de repente, tem um grupo de espíritos meio, sei lá, refratários aos seres de luz. Aí um deles fala assim, ô Elias, você não é perfeito, você é um ser humano, mas que tal usando sua comunicabilidade, chegar ali, faz amizade e vai conversando, e lentamente preparando o campo para depois eles partirem para lá. Ou seja, vai usar o seu dom para ajudar, mas você não é mestre, anjo, nem eu. Simplesmente utiliza o melhor que você pode para crescer e ajudar o próximo que não está legal. Isto pode acontecer com músicos e artistas, e foi aí que eu vi alguns deles, Maurício. Wagner, um aspecto importante aqui, né? Infelizmente a gente está chegando no final, mas é um papo que a gente vai certamente repetir aqui, com certeza, né? O que seria um mentor espiritual, né? E eu queria que você trouxesse um pouco dentro disso também, né? Sobre o que a gente acompanha de cirurgias espirituais, né? E se você nos permitir também contar um pouco sobre um caso que chocou bastante, né? Do médium João de Deus, né? Que fez, sem dúvida alguma, né? Milagres aí, pelo que a gente acompanhava, mas infelizmente, né? Também nos chocou com algumas informações aí. Vamos lá. Mentor espiritual é uma expressão usada em meios espirituais para significar um ser de luz que protege a pessoa ou inspira. É o conceito de anjo da guarda cristão antigo, ou de guia espiritual da tradição espiritual, ou de benfeitor astral, amparador espiritual, um ser invisível que orienta e ajuda sem invadir o livre-arbítrio da pessoa, mas ajudando no que pode. É isso que se chama mentor, amparador, benfeitor. Você, de repente, tem uma experiência fora do corpo, esse ser aparece e fala, Elias,
estou te ajudando aqui, vou te dar um conhecimento legal para você crescer, cara. Ou vamos ajudar os outros juntos. Esse é um mentor que pode se plasmar fora do corpo na forma humanoide com você, pode acoplar energeticamente aqui na mediunidade mais convencional, tá? No caso de cirurgias espirituais, elas existem em vários níveis, Elias. 99% delas invisíveis, sem nenhum fenômeno físico. Porque, já que tudo é energia, se mexe na energia, repercute no corpo. Agora, existe um limite do corpo, porque o corpo é denso. Desde que cristalizou um tumor ali, já não vai dar para dissolver, tem que ser a medicina. Mas, no início, se aquilo for por uma causa emocional somatizada, mexendo na causa, o efeito pode desaparecer antes que cristalize. Então, muitas operações espirituais são nesse sentido. E no outro sentido, de que muitas vezes o que a pessoa está sentindo não é algo físico, é algo psíquico. Uma emoção desencontrada, pensamentos de autossabotagem vão criando bloqueios que somatizam no corpo. É claro que o médico precisa cuidar, o psicólogo, o psiquiatra, dentro do limite de ação deles. Agora, tem um monte de coisa que escapa esse limite, que aí já entra na parte psíquica e espiritual. Então, as cirurgias espirituais, existem grupos maravilhosos no Brasil fazendo esse trabalho. Elias, a maioria sem conhecimento do público, e esse pessoal não está buscando fenômeno, e sim a cura invisível, que é o que os mentores vêm orientando a elas. Agora, de vez em quando, isso é histórico, aparece algum médium com alguns fenômenos físicos, com entidades junto, causando o fenômeno para atrair atenção, para despertar as pessoas pelo fenômeno, já que a maioria não vai pela sintonia, vai pelo fenômeno. Então, a gente tem aqui no Brasil o fenômeno do Dr. Fritz, né, médico alemão, primeiro com o Arigó, aquele médium clássico lá desde a década de 60 em Minas Gerais, que era um médium incrível, realmente. Depois o Edson Queiroz, teve um outro, acho que era Edson também antes, né? Depois o engenheiro Rubens, e por aí vai. Agora, recentemente surgiu o caso do João de Deus, que já vinha há décadas trabalhando, que era um dos médios que fazia esses fenômenos. Aí entra uma explicação muito legal. Eu vou dar um dado histórico, Elias. Na Índia, ao longo da história, com o poder dos gurus na tradição cultural indiana, você só vai avançar se tiver um orientador. E esse orientador é Deus da Terra para você, que é o seu guru. Lá atrás, na Índia, naquela época áurea, você podia confiar num guru porque ele só estava voltado para o teu bem espiritual, naquela ocasião. O tempo passou e muitos escândalos surgiram na Índia, de gurus que abusavam sexualmente das pessoas e ninguém notava. O guru que drenava o dinheiro de uma família inteira, né, com doações para isso e aquilo, a família é a miséria, e o guru estava rico, o grupo dele rico. Então, na atualidade, não dá para você confiar em alguém como os antigos confiavam, por causa de picaretagem, e a pessoa tem que ter discernimento, pode até seguir o trabalho de alguém, mas sem dar poder ao outro sobre a própria consciência, já que a pessoa está estudando para despertar a consciência. Ela não tem que ficar dependente do que o outro está dizendo. Pode ser Buda, pode ser Krishna, Jesus, todos podem nos ajudar, mas nenhum deles vive por nós dentro da gente. Então, eles podem influenciar para a gente se ajudar com bom senso e equilíbrio. Parabéns, viu, Wagner? Porque realmente isso deve ter acontecido, né, em relação, né, à pessoa fragilizada, né, emocionalmente, né, e principalmente diminuída perante, né, a grandiosidade, né, nesse caso específico do João de Deus. Mas, olha, isso foi muito esclarecedor. E, Maurício, quero te agradecer demais, né, por trazer o Wagner aqui para bater esse papo com a gente. Vamos repetir. E, Maurício, tuas considerações finais aqui, mais alguma colocação para o Wagner? Ô, Wagner, eu quero que você fale um pouquinho, que a gente tem um público também devoto à causa animal, sobre as projeções dos animais, do Ernesto, por exemplo, que foi uma experiência muito bacana de saber que o animal tem alma e que tem vida extrafísica também. Eu queria que você, né, desse esse relato aí para as pessoas. Legal. O Elias, eu quando comecei a ter as saídas do corpo, com 15 anos, naquela época tinha um gato chamado Ernesto na minha casa, um gato branco, grande. O gato comia carne, saía para o telhado, pegava as gatas, o gato era zoeiro, né? E ele dormia no sofá da sala. Como eu estudava o segundo grau à noite, trabalhava no escritório no Rio de Janeiro, eu às vezes dormia no sofá no lugar dele. Então, de madrugada, ele pulava em cima de mim para eu sair dali. E eu, adolescente, marrento, dava uma cotovelada para ele sair
e não ficar me perturbando. Então, do sofá, ele quicava na mesa da sala e pulava em cima da geladeira, que era na passagem da sala para a cozinha, e dormia ali em cima. Então, deitado no sofá, eu vi o gato em cima da geladeira. Tá. Uma noite eu desperto, Elias, voltado de barriga para baixo, totalmente paralisado. Já sabendo o que era, eu relaxei. E aí, espiritualmente, eu comecei a sair do corpo por cima, vendo o meu corpo de bruços, bem tranquilo e consciente. Quando eu estou meio metro assim para cima, salta uma coisa nas minhas costas, Elias. Eu tinha 15 anos, falei, é um espírito. Tomei um susto. Ganhei a altura. Quando eu olho para baixo, era o gato, o Ernesto, fora do corpo, Elias. Uma duplicata exata, o corpo espiritual do gato. Eu olhei para cima da geladeira, o corpo dele estava dormindo lá em cima. E o corpo astral do gato na minha frente e eu fora de frente com ele. Ele pulou, encaixou no corpo, em cima da geladeira, deu um tremor no corpo, ele abriu os olhos e continuou me vendo. O danado era clarividente também. Ou seja, o gato estava fora do corpo, eu estava vendo que o animal existia independentemente do corpo, e aí foi aí que eu tirei a minha conclusão, que a saída do corpo não era uma coisa mediúnica nem espiritual, ela estava inserida no contexto de que o que está dentro pode sair. Então, desde que você entrou, um dia você vai sair. E aí o animal tem o mesmo potencial. Tá? Então, descobri isso. Com o passar do tempo, eu comecei a ver outros animais fora do corpo, um casal de panteras desencarnadas que vinha junto com uma presença. É assim, Elias, historicamente, na tradição indígena xamânica, vários dos pajés ou xamãs dominavam, treinavam animais, assim como um policial pode treinar um cachorro para perseguir uma mala com droga ou um meliante. Então, eles treinavam animais, por exemplo, lá na América do Norte, grandes pumas, que é o leão da montanha, na África, pantera, treinada, tem relato do xamã treinando panteras. Do lado de lá, espíritos podem fazer a mesma coisa, treinar um animal desencarnado para determinadas funções de proteção, de energização, e eu comecei a ver, é claro que eu estou falando de mamíferos, né? Eu não estou falando de insetos, eu estou falando de presenças que o animal ele já tem emoção igual a nossa, só não tem pensamento. Embora tenha animal que parece que pensa mais do que um monte de gente que a gente conhece, né? Então, eu comecei a ver. Aí, com o tempo, esse carinha veio para a minha vida, esse é o Brahma, que alegria. há 14 anos. E aí, quando ele veio para mim, ô Maurício, eu comecei a olhar o lado animal, porque eu estava agora com um cachorro e comecei a observar as coisas dele, né? E aí, uma noite, Elias, eu fiz uma prece ao alto, pedindo que me desse alguma visão de como seria o lado espiritual dos cachorros, né? E ele dorme comigo, eu virado para a direita, de madrugada eu acordo sem conseguir me mexer e entra um ser no meu quarto, de 1,40 m, ele era baixo, vestido com um manto azul e um cajado na mão com um cristal e um capuz. Quando ele tirou o capuz, Elias, era um híbrido humano e Yorkshire, como se fosse um Ewok do Guerra nas Estrelas, mas não é aquilo. E aí ele se comunicou comigo e disse que era um guardião dos Yorkshires, da raça dele. E aí abriu um portal espiritual e eu via milhares de Yorkshires do lado de lá. E ele me falou que quando o animal está na floresta, ele é presa ou predador. Mas quando ele está com um ser humano, ele está lidando com alguém que não é presa ou predador, e a presença do ser humano acelera a evolução do animal, porque o animal é muito instintivo, é comida, sexo e sono. Quando ele lida com o ser humano, pinta o amor. E aí o chakra do coração começa a abrir e o do humano começa a abrir porque está lidando com o animal, é bom para ambos. E me explicou, então, que quando o animal está na natureza, o processo dele de desencarne e reencarne é muito rápido. Mas quando ele desenvolve perto de um ser humano que trata ele com respeito, quando ele desencarna, ele quer ficar perto de gente, Elias. Então, formaram-se estruturas do lado de lá, diamantes de animais que cuidam da evolução deles após a morte. Cuidam bem pra caramba, tem um amor fantástico, e a pessoa que perdeu o animal aqui fica muito triste, mas eu estou dizendo, continua do lado de lá. Eu vi gato desencarnado, cachorro, cavalo, elefante, tá? É claro, eu adoraria ver, Elias, um golfinho ou uma baleia, mas o meio onde eles estão, aquático, é difícil da referência que a gente pode ter. E aí, esse ser me explicou um monte de coisas que numa outra entrevista eu posso contar os detalhes, porque são várias coisas, né? E aí, numa outro bate-papo, aí eu posso falar nisso, viu, Elias? A hora que você convidar,
como a gente pode gravar um dia à tarde, fica fácil. A gente só vai escolhendo o tema e o que eu puder contribuir aí com você, aí no teu canal, e se você permitir, depois que entrar no teu canal, eu posso espelhar lá no meu canal também, mais gente vai conhecer Maior prazer, o puxa. meu canal. E outra, eu e você e Maurício dava uma boa mesa redonda de futebol, hein, Elias? Olha! 3 alvinegros aqui, né? Com certeza, o botafoguense, o Wagner e nós, né, Maurício, corintianos aqui, né? Sofredor. Já teve um momento mais promissor, né, para falar em Corinthians, né? Mas ambos, todos os 3. muito bem. Olha, Wagner, eu quero agradecer demais a tua participação, sem dúvida alguma, muito enriquecedora. Né? Para mim, que sou leigo, para o Maurício, certamente, né, que é um expert, né? Tanto o expert quanto o leigo aprenderam demais. Quero que você dê algumas dicas de leitura também Quem dos teus quiser livros. um bom livro é esse aqui, ó, Viagem Espiritual, Wagner Borges, editora Luz da Serra. O livro tem, o Elias, 58 imagens coloridas de saídas do corpo, tá? Para as pessoas, ó, 58 imagens. Aproxima um pouquinho para a gente tentar ver essa. O artista Léo Dolfini fez, olha só, Perfeito, uma saída perfeito. do corpo. E eu coloquei, olha só a surpresa, que legal, eu não deixei de colocar no livro, o Elias, porque o pessoal gosta muito, e foi a coisa. Coloquei o Rama no livro, ó, saindo do corpo. Olha só, puxa, que fantástico. O livro tem toda a livraria grande, tá? É uma das obras boas para estudar, e eu indico bibliografia para outros autores, que é para a pessoa ter visão de conjunto, não ficar presa nem no meu trabalho. Estuda de tudo e faz a média. Perfeito. Bom, aí tá o Viagem Espiritual como uma indicação, né, de um dos livros do Wagner Borges. Wagner, também queria que você desse, quem quiser manter contato contigo pelo IPPB, né, que é o Instituto de Pesquisas Progestiológicas e Bioenergéticas, no teu programa de rádio. Tá. Tem um Instagram, @WagnerDeloy Borges, tá? Lá tem o Diego que responde para mim, porque muita mensagem eu não dou conta. Tem no YouTube o Wagner Borges, que é o meu canal no YouTube, e tem o site do IPPB, que é ippb.org.br, o site todo gratuito, tem livros para download gratuito lá, o site é enorme, todo gratuito, navegando lá a pessoa tem uma ideia bem legal. Maravilha. Bom, então eu queria que você deixasse uma mensagem final também para a gente e, principalmente, né, mandasse bastante luz para a gente com essas mãos aí, né, que, sem dúvida alguma, vem abençoando tanta gente. Tem muita gente boa vibrando luz com as mãos e pela mente, reikianos, curadores prânicos, passistas espíritas, da Umbanda, gente na carismática católica impondo a mão. Tem um monte de gente que a mídia não entrevista, que de bastidores estão ajudando o mundo, e principalmente essas pessoas, às vezes, são atacadas pelo ceticismo do mundo ou a maldade. O recado que eu tenho é: mantenha as mãos cheias de luz, porque isso é um trabalho maravilhoso que o mundo não reconhece, mas que Deus está vendo. Muito bom, muito obrigado. Olha, uma honra tê-lo aqui, Wagner. Certamente nós vamos repetir essa dose, esse bate-papo. E, mais uma vez, muito obrigado aí por abrir um espaço na sua agenda e participar do Biografias, viu, Wagner? Valeu, Elias. Maurício, um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. Um abraço, Maurício obrigado. Santini, que alegria, hein? Obrigado aí, olha, por nos presentear aqui com a presença do Wagner, viu, Maurício? Muito obrigado. E eu que agradeço essa oportunidade. Vamos em frente. Olha, então eu quero agradecer demais, né, ao Maurício Santini, querido amigo jornalista, né, que fez essa ponte, que participou e também nos apresentou o Wagner Borges, o professor Wagner Borges, especialista em projeciologia, autor de diversos livros na área, idealizador do IPPB, Instituto de Pesquisas Progestiológicas e Bioenergéticas, que nos deu uma aula aqui sobre o lado espiritual, principalmente deixando mensagens muito ricas e importantes. Pessoal, quero agradecer demais a participação de vocês e até o próximo Biografias. Tchau, tchau.